Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Arroio e começamos mais uma live aqui na nossa FECcast, diretamente dos estúdios da Uniara, Universidade de Araraquara. E hoje nós temos aqui um grupo de profissionais fantásticos que a nossa temática é sua casa, sua academia. E você que está em casa pode entrar no site, pode mandar informações. Nós vamos ter concurso de bolsas, muitas coisas interessantes aí também para você. Bom, minha amiga Luciane Ribeiro do Vale Oi. está presente aqui, irá nos ajudar. Acho que nós podemos começar aí bem a coisa, né? Bora, vamos. Bora? Então vamos. Bom, a gente está aqui então com o Silmar Baibizan, da Educação Física, a gente está aqui com a Adriana Scatolin, da Arquitetura, e a gente está com a Lucelena Batista, da Fisioterapia. E a gente vai conversar justamente sobre sua casa, sua academia. Será que rola? Será que dá? Silmar, dá para Dá, ter academia em casa? com certeza. É um momento muito propício para isso, né? Nós estamos na pandemia e a pandemia proporcionou isso para várias pessoas. Existem aí 3 tipos de academia que você pode montar em casa. Uma academia onde você não precisa de muitos recursos, uma academia mais barata, onde você pode utilizar sacos de arroz, detergentes, Cabo de vassoura, né? várias Ô Silmar, situações. e uma dica aí, né, é que geralmente vem até o peso, não é? Por exemplo, se você pega ali um pacote, você sabe que é 1 quilo, 1 quilo de Sim, feijão, então você sim, consegue controlar melhor, né? com certeza. Por isso que eu disse, o saco de arroz, por exemplo, você tem aí 5 quilos. O detergente a gente tem 600 gramas. Porque é muito importante falar aqui que vocês têm que fazer esse processo, mas não pode só depender de blogueiros, de situações onde nós não temos coerência nos exercícios. Os exercícios têm que ser passados por um profissional. E hoje a Uniara, ela pode moldar esse profissional através do curso da educação física, né? O segundo modelo que nós temos é o modelo onde você compra elásticos, você compra rodas, bolas e vários outros equipamentos que a gente chama de equipamentos funcionais. Que A- nem tem um custo tão alto, né? Não, Geralmente são não. mais baratos. Eles É, vendem kits, às vezes, né, isso, na existem internet. vários kits de elásticos, de caneleiras e assim por diante. E aí, a gente pode montar uma academia mais aprimorada, né? Que são os equipamentos: esteira, bicicleta, aparelhos de musculação. Só que aí tem o esquema da arquitetura, né? Tem que ser muito bem montado para não ter nenhum tipo de problema. Eu acho que tem duas diferenças, né, Adriano? Que até te perguntar, que assim, sua casa, sua academia é uma coisa, agora seu apartamento, sua academia também tem que pensar, né? Fica um pouco Porque a mais gente pensa complicado. em casa, né? Até que tudo bem, é plano ali e tal. Mas e aí, como é que ficam essas duas diferenças para arquitetura? Olha, depende muito também do tipo de academia que você vai acabar montando, Uhum. né? Se você monta uma academia um pouco mais simples, com mais funcional, com os elásticos, com tudo, os espaços necessários são bem menores, né? E até a condição estrutural e física do espaço também é bem mais simples. Quando você começa a adquirir equipamentos mais profissionais e coisas maiores, além da necessidade do espaço ser maior, você começa a ter problemas também estruturais e de atrapalhar vizinhos, né? No caso de apartamento, que é muito mais complicado. Como esteiras, por exemplo, você tem que acabar usando aquelas sapatas ou aqueles tapetes de EVA mais almofadados para que não vibre tanto e isso não passe para a laje e não passe para o apartamento de baixo. Sobrepeso de alguns equipamentos muito pesados, às vezes, e algumas peças estruturais que não estão preparadas para isso, muitas vezes, ou casas antigas, ou mesmo apartamentos, que as lajes não estão preparadas, por exemplo, para um saco de box que vai ser pendurado no meio da sala, por exemplo, ou qualquer quarto. Sempre procurar orientação para isso. Né, tanto do síndico e dos responsáveis pela construção do imóvel, quanto contratar, às vezes, um arquiteto ou algum outro profissional que possa te ajudar nisso. O Adriano, e tem muitos problemas também, né? Porque você vai colocar o saco de boxe, é pesado. Exato. Às vezes, para quem nunca teve contato, tal, ou nunca brincou, até mesmo viu, parece que ele é bonitinho ali, fofinho, geralmente ele é vermelho, grande, Acha um que é puff. fácil, né? É fácil de socar, né?
você brinca um pouquinho e já fica com o pulso dolorido. Mas é muito pesado, e às vezes você vai colocar geralmente numa sala, ou o pessoal compra aqueles ganchos, e detalhe, não chama um profissional nem para instalação. Ah, não, eu vou pegar uma furadeira, eu já tenho aquele gancho, vou colocar a primeira coisa. Você pode fazer um baita de um buraco na sua laje. Pode fazer Né? baita Ou do- se põe numa área, por exemplo, o madeiramento, né? E aí dá um problema estrutural que é muito sério. Madeiramento, varandas de apartamentos também, tem que tomar muito cuidado. Ela é Mas- mais frágil mesmo, por natureza, assim? É mais frágil. A gente sempre prefere montar academias, né, em lugares mais arejados, onde tem mais ventilação, luz natural, ventilação natural. É mais agradável e um pouco mais saudável também do que ar-condicionado, que resseca o ar. Ventilador, no final, é melhor do que o ar-condicionado, no final das contas, para atividade física, né? E as varandas são uma opção boa nessas horas. O problema é que as varandas, elas não são projetadas para um sobrepeso tão grande na maioria das vezes, né? E às vezes nem vasos muito grandes não são permitidos em varandas. Imagina Então, uma esteira lá, imagina um né? equipamento de peso multifuncional com 200 quilos de peso ali, numa carga concentrada. Então, tudo isso tem que ser verificado, ver se pode, se não pode, e se não acarreta outros tipos de problemas também no futuro. Então, e o ajuste, né, tem que ser não só no ambiente. É isso que eu ia te perguntar, Lucilena. Quem mete o louco sai fazendo. Tem que ser um ajuste na E depois pessoa vem também. as lesões estruturais dentro da casa e na gente, né? Exatamente. Então, assim, uma cadeira serve para se realizar muita coisa, né? Porque aqui na clínica de fisioterapia que nós temos, nós ensinamos os idosos, né, a utilizar a cadeira. Dá para fazer inúmeras coisas com uma cadeira, né? Só que eles precisam ser orientados, ou estar com alguém, com personal, né? Ou alguém deve estar por trás para estar orientando como fazer, né? Porque às vezes a pessoa que quer começar a fazer, ela tem alguma lesão. Então precisa ver exatamente qual a forma de se fazer para não piorar, né? Ô, Lúcia, e é muito mais fácil você arrumar uma parede, você arrumar um equipamento, do que você arrumar o corpo da pessoa. Por ela fazer uma lesão, por ela não ter acompanhamento. O que fica muito claro aqui é que, independente das três áreas que nós estamos conversando, a palavra fica muito clara, orientação. Né? Se você não tiver uma orientação, um profissional, e nós que estamos em uma universidade, né? Então, na universidade você vai aprender sobre isso, sobre uma série de fatores, a orientação é algo muito, muito importante, porque a maioria das pessoas já teve algum tipo de lesão. E quem pratica muito esporte, geralmente acaba tendo com o tempo uma situação, uma lesão. Academias, muito, né? Cuidar disso eu trabalho com idosos, né? E existem dois tipos de envelhecimento, né? O envelhecimento senescente e o senil, né? O envelhecimento senescente é aquele idoso que envelhece sem doenças associadas. Então, ele tem só as alterações próprias do envelhecimento. Cabelo branco, a pele fica mais fina. Entretanto, existe o envelhecimento senil, né, que é o que ocorre junto com doenças, né? Osteoporose, artrose, né? Desgaste que eles falam. Então, nesses casos, nós orientamos os alunos para passar orientações, né, a eles de como fazer em casa. Porque não adianta falar, olha, você está aqui comigo, eu estou cuidando do seu joelho. Em casa, você tem que fazer um alongamento, você tem que fortalecer, mas como? Como? Então, nós aqui pedimos para o paciente sempre realizar para que nós possamos ajustar. E também tem a questão, eu acho, né, Lucilena, da mobilidade reduzida, né, que eu acho que aconteceu com todo mundo em relação à pandemia, né, que a gente está falando aqui, né, transformar a casa em academia, mas nesse caso específico que você está falando é sobre isso também, né, para continuar esse tratamento, porque não vai dar para esse idoso, às vezes, fazer uma caminhada na rua, ele não tem essa mobilidade, ele não tem essa estrutura que vai possibilitar, ele vai ter que fazer em casa mesmo, né, então é a sua casa, a sua academia mesmo, né? Exatamente. Então, isso também acontece. Eu queria só né? complementar o que a professora falou. Nós temos dois tipos de aula. A aula online, que hoje está muito presente, e a aula presencial. Então, se você tiver o projeto de montar a sua academia,
você contrate um arquiteto, ele vai ajustar da forma que você necessita, e aí você contrate um profissional ou para ir até ali, ou para ter essa aula online, porque hoje nós temos técnicas relacionadas ao online. Então a tecnologia ela veio para nos agregar, para fazer com que essa aula seja interessante. Só que, mais uma vez, precisamos ter cuidado, porque senão podemos ter algum tipo de problema. Ô, Lúcia, você ali na clínica, tal, atendendo, porque a clínica, pessoal, para quem não conhece, tá? Ela é aberta à comunidade, é óbvio, existe um sistema, né, de cadastramento, tal, mas a universidade ela tem essa função também de interagir com a sociedade, né, de unir. E eu acredito que deve aparecer muitos casos de pessoas que estão fazendo exercícios por conta, ou começam uma caminhada, e aí, como não tem um profissional para orientar o passo a passo, às vezes muito afobado. Porque o que a gente vê, principalmente na internet, são esses vídeos, esses canais. Emagreça em 1 semana, né? Aprenda a correr em 3 etapas. E a gente sabe, não existe milagre, não é assim. E qual que o que vocês mais veem no caso das pessoas em casa tentando fazer as coisas? Que tipo de lesão isso pode dar? E é uma coisa muito séria, porque o tratamento, esse sim, muitas vezes é durante anos que a pessoa tem que ir melhorando aquilo. Sim. Geralmente é o aparelho que cai, né, no pé, ou então na região do pescoço, porque eles fazem peitoral, né? E cai na região do pescoço, quebra a clavícula. Então, o idoso, por exemplo, o idoso cai, né? Mesmo numa cadeira, ele vai deixar um pé de apoio e o outro ele vai elevar, só que ele pode cair, né? Então, tem vários tipos de lesões. Tendinites também, porque assim, quando a pessoa começa a fazer atividade física, ela quer resultados rápidos, né? Então, eu vou lá numa loja que vende halter. Não tem de 2 quilos. Eu vou comprar de 3. Não faz muita diferença, né? Não. É bom que eu vou ficar mais forte, mais rápido, né? Quase não faz Vai diferença. ser mais rápido. Isso. Faz a primeira semana, né? Ou melhor ainda, no primeiro, no segundo dia, né? No terceiro já era, já não consegue mais fazer por dor, né? Isso lesão mesmo, não é a dor mesmo do próprio fortalecimento, por exemplo. Falando nisso, a gente, antes de começar a live, eu estava conversando com a Maria Lúcia, com a Lucelena, que é um testemunho aqui, pessoal, que eu tenho maior preguiça de fazer aquecimento. E desaquecimento também. Este ser aqui que fica, vamos aquecer, vamos desaquecer. Tá vendo? Olha, é que vocês não estão vendo, eu não sei se estão vendo, a máscara talvez não deixe, né? Mas o olhar de desaprovação do Silmar aqui, que é educador Não, por físico. isso que eu disse que era um testemunho pessoal. Ele só deu aquela olhadinha assim pra lua, ó, não faz aquecimento, né? Assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, ainda mais em casa, que às vezes, na maioria da gente está sozinho, não vai ter nenhum grilozinho falante ali, né? Para aquecimento. Queria ouvir de vocês sobre isso, a importância, né? Então, na verdade, o aquecimento faz parte, o nome já fala, Então, faz né? parte de preparar o corpo para fazer uma atividade. Então, se você não faz esse pré-aquecimento, todo o seu sistema metabólico não vai estar preparado. E aí sim nós podemos ter o problema relacionado às lesões. Então, assim, o aquecimento de 8 a 10 minutos, dependendo do esporte que você faz parte do treino. Porque tem muita gente que acha, não vou aquecer porque eu vou perder o meu treino. É a mesma coisa no final, o desaquecimento. Eu não vou desaquecer porque eu perco 5 minutos do meu treino. Na verdade, este é o plano de aula. A aula é iniciada com o aquecimento, depois a parte principal e depois a parte final. Então eu tenho que ter isso, por quê? Porque senão você pode ter algum tipo de lesão. E esse tipo de lesão aí vai ficar mais caro do que você se preparar para fazer o que você precisa fazer para a qualidade de vida. Não vai durar só 8 minutos, Não vai durar só 8 Isso, minutos. como é que é? Final, Não pro tenho aquecimento. nada contra a professora, mas uma prevenção é muito mais palpável, Viável, né? viável do que
você ir lá e tratar a lesão, né? E você precisa de uma estrutura muito menor para aquecimento, na maioria das vezes, e alongamento, né? Sim. Você não precisa nem equipamentos muito elaborados e nem muita coisa. Às vezes um colchonete e alguma outra coisa que você tenha para apoiar o pé, para o encosto do sofá, por exemplo, Sim. que você consiga usar como apoio para poder fazer alongamento. É verdade. E Já assim, no ajuda. outro dia você vai estar muito melhor. Não é? Se você faz um alongamento, um aquecimento, depois você desaquece, quando você for repetir o exercício no outro dia, o seu corpo vai estar melhor. Se você já chega, fiz uma corridinha aqui no quarteirão, deu umas voltinhas, para de repente e não faz mais nada, nossa, no outro dia parece que você tá com chumbo nas pernas, né? Um caminhão passou por cima, né? da gente, Literalmente. mais ou menos. Na verdade, Gabriel, queria complementar, é muito importante para as pessoas que estão assistindo agora que entendam que nós temos 6 capacidades físicas. E quando você faz um treinamento em casa, você tem que pensar nas 6. Quando você faz a corrida, você só trabalha uma capacidade física. É lógico que trabalha as outras, mas numa intensidade muito menor. Então, nós precisamos da força, nós precisamos da agilidade, nós precisamos da potência, nós precisamos da flexibilidade, mobilidade, nós precisamos de várias delas. Então, pensar no exercício, como o professor falou, em uma situação global e não só numa situação única. Sabe o que eu queria saber de você, Adriano? Que assim, no caso da casa, né, pensando na estrutura, como é que faz, de repente, para a gente dar essa equilibrada? Porque, assim, vamos imaginar que se todo dia, estou pensando na minha preguiça ainda, né? Não é meu caso, é que a gente separou um ambiente para isso, mas, assim, vamos imaginar que esse ambiente não existisse. Todo dia arrasta sofá, joga cadeira, estende as coisas, vai dar aquela super preguiça, né? De monta e desmonta, tal. Tem algum truquezinho, assim, de olhar para casa e falar assim, esse cantinho aqui dá, que você monta uma mini estruturazinha ali, sem comprometer o resto do dia, né, na casa. Tem. Assim, existem as situações, né? A gente tem que analisar cada caso. Claro. Tem casas maiores e apartamentos maiores, onde tem sempre um espaço, um cômodo que você consegue montar. Para você montar uma academia em espaço compartilhado, por exemplo, numa sala, você não precisa mais do que uns 4 a 6 metros quadrados, por exemplo. Você não precisa muito mais do que isso. Se você parar para pensar que em torno de 1,5 metro, 2 por 2, você consegue pôr algumas coisas. Agora, se for um ambiente fechado só para isso, você já precisa em torno de uns 6 a 9 metros quadrados, aproximadamente, para que você tenha um pouco de conforto lá dentro. Não são espaços grandes, são espaços menores. Então, às vezes, tem esses espaços que está sobrando na tua casa. Atrás do sofá, até a parede, ou na frente do sofá. Ou, às vezes, até equipamentos rápidos que você arrasta um pouquinho, em lugares menores, que dá essa preguiça toda. Então, se você consegue algum lugar que não atrapalhe a circulação da casa, primeira coisa, que você não tem que ficar pulando as coisas e desviando delas. A não ser que você more sozinho, né? Mas como não é o caso... Como não é o caso, você divide a casa, às vezes tem criança, tem mais gente. Então, assim, procurar um cantinho que não esteja na circulação, que tenha ventilação natural de preferência e que você enxergue alguma coisa. A gente percebe que as pessoas, às vezes, quando desmotivadas para fazer exercício, você chega na casa das pessoas, né? A esteira está montada de frente com a parede. É triste 90% demais. das pessoas põem a esteira de frente para a parede, porque ela encaixa de frente com a parede, né? E quem gosta de ficar andando olhando a parede? Também, né? Normalmente as tomadas estão na parede. Então, assim, tentar virar isso ao contrário. Até com mesa de trabalho. A gente não gosta de virar nem mesa de trabalho para a parede, o que dirá um equipamento de exercício. Então, tomar esses cuidados para que fique mais agradável. De frente para a televisão, você passa muito mais tempo caminhando e andando de bicicleta, olhando para uma televisão, ouvindo música, né? Ambiente com cores mais agradáveis, mais claras, que não te cansa tanto a vista, que você não tem que ter as cores fortes para te agitar, mas o geral tem que ser uma cor mais amena, para te dar um pouco mais de tranquilidade, né? Agitar é uma coisa e te deixar desconfortável é outra. Então, tem essas coisas. Iluminação, tem tanta coisa que entra no pacote que ajuda. Iluminação, quanto mais branca e forte a iluminação, mais ativo você fica. Quanto mais amarela e mais baixa a iluminação, mais relaxado. Então depende do tipo de exercício que você quer fazer. Você quer fazer meditar, de repente. meditar, um alongamento, um exercício um pouco mais leve, é melhor trabalhar uma iluminação mais gostosa. Se você quer trabalhar mais aeróbico, uma coisa mais pesada, você intensificar a iluminação e a música, desde que não atrapalhe o vizinho. Tem esse problema. Ô Adriano, falando em agitar as coisas, né? Eu acho que para os profissionais de físio, principalmente, né? O CrossFit chegou do tipo chegando, né?
porque é bem complicado. Eu tô falando do CrossFit porque é uma modalidade onde você tem muita agilidade, você tem cargas de peso, você tem muita repetição, e isso acontecendo o tempo todo, toda hora. E como profissional, né, igual no seu caso, Lúcia, de físio, quando você passa em frente a um CrossFit e vê lá as pessoas daquela forma, se tem um acompanhamento de um educador físico, eu acho que ok, né? Porque ele está ali para corrigir. Mas acontece que, principalmente com a pandemia, muita gente fica em casa e quer fazer as coisas em casa, e é óbvio. Eu não sei vocês que estão aí em casa, mas a gente dá aquela engordadinha. Você para de sair, principalmente um tempinho atrás, que a coisa estava bem tensa, né? Você não sai, e aí, mesmo que você mantenha a sua alimentação, você não gasta, você vai engordar. Aí a calça não serve, e por aí vai. E aí, muita gente recorre aos marombeiros de internet, que são os canais de YouTube, e por aí vai. E aí tem sempre aquela receita milagrosa, que você vai, você se mata, aquela história do, né, no pain, no gain, então, você não merece, você não ganha, e depois de um tempinho, vão parar lá com um profissional de fisioterapia. Sim. Né? Sim. E como é? Assim, porque você tem que trabalhar, acho que, muita cabeça, né? Ô, Lúcio, a pessoa chega lá e fala, nossa, mais um que caiu no conto do exercício rápido e resultados rápidos. A vontade de dar uma bronca é grande, né? Porque você está enxergando a estrutura, você enxerga aquela máquina, né? O corpo humano como uma máquina que trabalha direitinho e aquela máquina sendo judiada. Como que é trabalhar o tema psicológico? Ou, no caso que você trabalha também com pessoas, né, de idosos, de mais idade, geralmente a pessoa, quando chega em você, ela já tá meio brava, ela não tá... Já tá com dor. Muito feliz. Geralmente ela tá com dor. É. Como que é isso pro profissional do físio? Olha, eu sempre falo o seguinte para os meus alunos: a fisioterapia, ela não é só trabalhar com doença. Nós trabalhamos com prevenção também. Eu acho que deveria, inclusive, ser o carro-chefe, né? Mas eu tenho lido que essa questão de prevenção está muito ligado a como você foi orientado no sentido de a necessidade de fazer atividade física e como e por quê, né? Eu tive uma paciente, não era idosa, isso já faz um tempo, e ela teve uma lesão, até nós estávamos conversando lá fora, uma lesão no labrum, que é uma cartilagem que fica entre o húmero, né, o osso húmero e a escápula. E é uma lesão muito chata. Por quê? Porque ela entrou no CrossFit e fez exercícios muito intensos logo no primeiro dia, né? Então, essa questão de saber como fazer, ela é imprescindível, seja no espaço pequeno, seja no espaço maior, né? Você precisa ser orientado com relação a isso. E nós recebemos sempre pacientes que, enfim, não precisa ser só o CrossFit, não. Qualquer outra atividade que você faça erroneamente, né? Até caminhar, por exemplo, com calçado errado, já é um problema. Você pode cair, né? Então, essa questão de prevenção é uma questão que precisa ainda ser socialmente lapidada. E as pessoas só lembram quando tem a lesão. Exatamente. E o que quer? Rapidez, geralmente. Só que aí, a rapidez que você quer, se você lesa no primeiro dia, esquece, né? Porque demora por exemplo, um tendão, a lesão de um tendão, dependendo de como for a lesão, uns 2 meses para se recuperar. Nossa. E aí, qual o objetivo que você tinha já foi por água abaixo. Aí você perdeu tudo aquilo que você fez aí durante o trabalho. E desanima também, né? E entra num outro aspecto, né? Dá aquela desanimada, tá? Você, além de você se culpar, evidentemente, ou jogar a culpa, né? Terceirizar. Foi o professor que não me orientou. Na Eu fiz verdade... errado porque o professor não me ajudou. Sempre.
O que é muito importante é entender que cada um tem uma capacidade biológica. E cada um consegue fazer o exercício de cada um. Então, essa história que você falou, às vezes você está em casa e você está lá querendo saber um exercício. Aí você pega uma pessoa que já treina há mais de 10 anos e você vai lá e quer fazer igual dentro da sua casa, você pode ter um problema muito grande. Então, saber aonde você está. Por isso que eu acho que vocês frisaram bem a orientação. E para isso, você tem que ter a formação. A orientação relacionada à estrutura, a orientação relacionada ao tratamento e a orientação relacionada aí ao exercício em si, ao movimento. Então, todas essas situações, elas têm que ser moldadas para que a pessoa não tenha a lesão. É por isso que eu falo, quando me perguntam como montar academia em casa, primeira coisa, procurar os profissionais da educação física, fisioterapia, ver qual tipo de treino é mais adequado para você. Com isso em mãos, aí a gente vai tentar dimensionar espaços, equipamentos, não sair comprando equipamentos e coisas aleatório para pôr em casa, para depois ver o que precisa, que tipo de exercício que vai realizar. É o caminho inverso. Primeiro passar por essa avaliação física, ver o tipo de exercício, tipo de treino que é mais adequado para você, para depois a gente tentar dimensionar um espaço direcionado para isso. Para não perder tempo à toa, nem dinheiro à toa, né? Ô, Adriano, eu estava acompanhando, né? Porque eu sou da área mais de comunicação e a gente estava acompanhando um pouquinho sobre o comércio online, tudo que aconteceu agora no começo da pandemia, principalmente depois de uns 2 meses que as pessoas realmente ficaram em casa. Então, as academias foram fechadas, né? Não teve, os clubes também. E, por exemplo, no site, tanto do Mercado Livre, quanto nos sites da Decathlon, ou empresas, né, que vendem online equipamentos, principalmente físicos, simplesmente esgotou esteira, esgotou ergométrica, esgotou halter, não se achava mais. E os preços, é óbvio, né? Oferta, demanda e da procura, os preços também sobem. Mas, já que a gente está falando dessa parte de estrutura, você tem ali desde esteiras que são bem simples, que são bem levinhas, até realmente máquinas de treinamento mesmo, né? Para esportes de alto rendimento, onde você vai pegar sua frequência, vai pegar seu ritmo, uma série de fatores. Isso interfere demais quando você vai instalar também na sua casa. Você tem que... Assim, em relação a peso, esses equipamentos são um pouco irrelevantes, né? No caso do sobrepeso deles, porque eles são relativamente leves até. O problema maior que eu sinto desses equipamentos é aonde instalar, porque são muito grandes. Normalmente, as esteiras profissionais são muito grandes, elas não cabem em qualquer lugar, aí a pessoa vai ficar chateada até, que vai chegar com ela em casa, vai pôr num lugar que ela não vai usar muito. Não cabe onde ela imaginava. A pessoa põe na varanda lá, né? Tropeça na esteira, cai lá embaixo, né? Cai lá embaixo, só vai caber a esteira. Vai procurar a Lúcia depois. Pois é, todo fraturado. Todo fraturado, todo quebradinho. E o problema maior que eu penso nesses equipamentos é a vibração, se for em apartamento. É o que mais me preocupa. Em academias, em apartamentos, em residências térreas é mais fácil a gente resolver qualquer problema. Nas casas até, desde que não seja uma casa muito antiga, que tenha problema de paredes muito frágeis para pendurar as coisas, barras, esses equipamentos. Mas as esteiras em apartamentos tem que tomar muito cuidado antes de comprar. Ver o quanto ela vibra, o quanto ela não vibra, o tipo de ruído que ela produz. Porque a gente vê lá no anúncio, né? Silencioso, mas... O que é silencioso? E você pisando, comparado em cima dela. Um martelo, né? Uma pluma caindo. Silencioso e você pulando em cima dela também o tempo todo, treinando. Quer dizer, o que isso acarreta? Então... O bom dos apartamentos é que a maioria dos prédios, eles contam com academias também, né? Integradas, que podem até contratar personagens para ir lá ajudar. Então, tem esse lado também bem bacana, que tem academias bem completas em alguns apartamentos. Alguns condomínios aí possuem academias muito boas. Muito bem.
Pessoal, já levantaram a plaquinha aqui do 1 minuto? Tá na hora Bom, de dizer tchau, então. Tá na hora de dizer tchau, mas um tchau assim com, né, com aquele vigor, porque foi um bate-papo bem legal. Eu agradeço demais aqui o Silmar, a Adriana, a Lúcia, são os professores aqui do curso, tá? De Educação Física, Arquitetura e também Fisioterapia. Se você ficou interessado, é óbvio, isso aqui foi um leve bate-papo. Entre lá no site, veja, entre no curso, veja a grade, tudo que vocês vão aprender lá durante os anos, né? Conheça os professores lá, fala um pouquinho sobre eles, tem o currículo, a grade também. Isso vai ajudar bastante vocês aí a tirarem dúvidas, né, do que curso fazer. Nós vamos ter muitas outras lives ainda, estamos só no começo e você aí está convidado. Lembrando que a Uniara, na FECcast, ela está disponibilizando bolsas também, né? Tem a chance lá de você concorrer, você ganhar desconto, ganhar bolsa e uma série também de outras coisas. Siga-nos nas redes sociais, Twitter, Instagram e todos os instas da vida aí. Ficamos por aqui? Ficamos. Ficamos por aqui então. Pessoal, até mais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau. Olá, eu sou o William.